Placas de som ou interfaces de áudio. Para que elas servem? Será que eu preciso de uma? Quais são os fatores que eu preciso levar em consideração quando eu for investir em uma placa de som? Essas e outras perguntas eu pretendo responder nesse vídeo para que você não tenha mais nenhuma dúvida sobre interfaces de áudio. Meu nome é Vitor Jesus e assim como você, eu já tive muitas dúvidas no passado a respeito de interfaces de áudio. Na verdade, quando eu comecei a produzir, eu nem sabia que eu precisava de uma. Eu fazia tudo com a placa on-board que já vinha no meu próprio computador. Mas se você quer produzir as suas músicas, fazer gravações, podcasts ou trabalhar num nível profissional com áudio, certamente você vai precisar de uma interface de som. Mas, Vitor, o que faz uma interface de áudio? Basicamente, ela converte sinais de áudio provenientes de instrumentos ou de um microfone em formatos digitais, que o seu computador é capaz de ler, normalmente arquivos WAV ou AIF, e ele faz a conversão inversa também. Permite que você pegue esses arquivos, consiga tocá-los e ouvi-los em suas caixas de som ou em seus fones de ouvido. Mas calma lá, minha placa de som on-board, que vem com o meu computador, ela já faz tudo isso, não? Verdade, ela faz, mas de uma forma extremamente limitada, né? Eu posso te dar aqui pelo menos dois motivos para você não usar a sua placa on-board para gravações ou para finalidades mais profissionais, que vão exigir mais do seu computador para isso. A primeira delas é que as conexões, né, as entradas, as saídas, os componentes da própria placa, o próprio chipset da placa, ele não foi desenvolvido para um uso profissional, ou seja, para fazer essa conversão priorizando a qualidade. Ela foi feita pensando mais no uso home office, no máximo para um gamer. Um segundo fator é que as capacidades da placa on-board, elas são extremamente limitadas. Você não conseguiria, por exemplo, fazer com que um microfone condensador como esse, profissional para gravação, funcionasse numa placa on-board. Ele não é capaz de fazer com que esse cara aqui funcione. E aí, nesse caso, é claro, você vai precisar de uma interface de áudio profissional. Acho que é legal compartilhar com você que quando eu comecei a produzir, né, em 99, eu fiquei um bom tempo utilizando a placa de som do meu computador, até porque eu nem sabia, como eu já disse antes, que precisava de uma interface de áudio, né? Até que os meus trabalhos, né, as minhas músicas começaram a subir de nível, o meu computador começou a exigir um pouco mais, e eu comecei a sentir a necessidade de gravar sintetizadores externos e vocais, né? Aí eu percebi que eu não conseguiria fazer isso usando a minha placa de som on-board, por conta dos motivos que eu acabei de citar para você. A principal função, então, de uma interface de áudio, para ficar bem clara aí na sua mente, é fazer a conversão dos sinais analógicos para digitais e dos digitais para analógicos. Mas o que são esses sinais analógicos, tá? Todo sinal proveniente de um microfone ou um instrumento musical, né, eles são transmitidos através de voltagem, através de eletricidade. Esses sinais, então, são chamados de sinais analógicos, certo? Esse sinal analógico, então, ele entra nos pré-amplificadores da interface de som, tá? Que são essas entradas frontais aqui, eu posso ter atrás das placas também. Esses sinais, então, eles são pré-amplificados, eles são convertidos dentro do conversor dessa placa para um arquivo digital. O que é um arquivo digital? Nós estamos falando aí de WAV, de AIF, de MP3 e outras variantes de outros possíveis arquivos aí em que eu posso captar o áudio. Como eu já disse, normalmente nós captamos esse áudio em WAV ou AIF, que são formatos que me possibilitam grandes resoluções de áudio, altas resoluções de áudio. Quando eu falo de resolução de áudio, né, eu estou falando basicamente de dois parâmetros, tá? E a maioria das placas hoje em dia já me possibilitam trabalhar com resoluções aceitáveis aí dentro de um padrão profissional. Assim como a foto, né, possui os megapixels, que são as quantidades de pontos por pixels que me permitem capturar com maior fidelidade, né, uma imagem, né, a foto de uma pessoa, o áudio também possui um parâmetro chamado sample rate. O sample rate é a quantidade de amostras que são tomadas por segundo. Quanto maior a quantidade de amostras, mais perfeito será o sinal captado. Tá? Só para explicar de maneira rápida,
o som perfeito é o som analógico, né? Ou o som que você ouve quando ele sai direto da fonte sonora e vai direto para os seus ouvidos. Aí nós temos uma onda lá perfeitamente desenhada. A partir do momento que isso passa por uma conversão digital, né, que um sinal elétrico vira um sinal digital, um arquivo digital nada mais é do que números, né? Então, para que eu consiga ter uma foto perfeita ou uma captação perfeita, eu preciso trabalhar com uma resolução alta nessa captação, tá? O padrão do sample rate que nós utilizamos normalmente para reprodução de som, de uma forma geral, é de 44.100 kHz, né? São, novamente, as quantidades de amostras que são tomadas por segundo, tá? O segundo parâmetro que nós temos tem a ver com a amplitude de sinal, é o bit depth. O bit, nós vamos ter bit de 16, 24 bits, 32 bits, algumas interfaces suportam até 64 bits, normalmente são muito caras, né? Mas nós já estamos falando da capacidade de captação de um sinal analógico mantendo o maior nível de amplitude possível. Basicamente, eu consigo captar um som com mais qualidade, mais volume e menos ruído, quanto maior for o bit depth da placa de som, tá? Só para uma informação aqui, para a informação ficar mais clara, quando nós captamos profissionalmente um áudio, nós captamos ele em 24 bits e 48.000 kHz de sample rate. Isso aí normalmente é o mínimo, tá? Mas você consegue capturar áudio aí com 44.100, que é o padrão standard de reprodução. O que não dá para negociar muito aqui é em quantos bits esse sinal é captado, tá? É no mínimo 24 bits, porque no final das contas você sempre vai trabalhar com reprocessamentos desse sinal, tá? E quanto menor for a taxa de bits, maior a possibilidade de você ter distorções e alguns outros problemas no reprocessamento desse sinal. Esse ponto é importantíssimo você ficar atento, porque existem algumas placas no mercado, algumas placas que são vendidas aí na China, tem alguns modelos de placas Behringer também, as mais baratas, em algumas outras placas que elas vão capturar o áudio em 16 bits, tá? Um outro fator importante para você levar em consideração é se a placa de som, se você é usuário de Windows, ela acompanha ou possui suporte aos drivers ASIO, né, que são drivers que normalmente já são fornecidos pelo fabricante, que vão possibilitar uma maior eficiência dessa sua placa de som. E quando eu falo em eficiência, eu estou falando basicamente em latência, em tempo de resposta. Quanto tempo a sua placa demora para responder a um processamento. Isso é muito preocupante quando eu falo em gravação de áudio ou até gravação a partir de um controlador MIDI, né? Porque a latência, ela determina quanto tempo demora para o sinal chegar até o teu DAW, o teu software de produção, o Ableton Live, o FL Studio, o Cubase, o Logic, não importando qual você usa, né? Então, se você não usa um driver ASIO, no caso do Windows, você com certeza terá problemas sérios de latência, o que vai te dar grandes dores de cabeça aí na hora das gravações. Os drivers do Windows, eles não são aptos, não são bons para esse tipo de funcionalidade. Quando nós falamos de Mac, é importante também verificar se a interface de áudio que você está adquirindo, se você for um usuário de Mac, é compatível com o Core Audio, né, que é o tipo de drivers utilizados aí pela Apple. Então, esses fatores são muito importantes. Mais uma coisa para se levar em consideração. Qual é o tipo de conexão que essa placa de som estabelece com o meu computador? Eu tenho placas de som USB, USB-C, Thunderbolt, aí eu vou ter Thunderbolt 1, 2 e 3, né? Eu vou ter interfaces que trabalham com Ethernet, com DANT, com ADAT. Então são vários tipos de conexões, né? As mais comuns são as conexões USBs. Então, antes de comprar a placa, verifique a compatibilidade dessa placa com o seu computador. Se você tem intenção de utilizar microfones condensadores, esses microfones normalmente precisam ser alimentados com 48 volts, tá? É importante que você verifique se a placa de áudio possui a função de Phantom Power, que é justamente
a função de fornecer a esses microfones essa voltagem necessária para que eles funcionem. Uma outra dúvida comum, que é legal eu falar aqui a respeito, deixa eu só pegar um cabo aqui. Quando você for ligar um microfone desses, é importante que você utilize cabos XLR, tá? Que são cabos, ó, com essas conexões aqui. Se você conectar um cabo P10, que é essa conexão aqui, na placa de som com um microfone desse, ela não irá alimentar o seu microfone com o Phantom Power e ele não vai funcionar. E acredite, muita gente comete esse engano, tá? Algumas placas de som, assim como a minha própria placa, Focusrite 1820, elas acompanham saídas e entradas MIDI, o que facilita muito quando eu preciso conectar um teclado controlador ou um sintetizador de hardware como esse diretamente, né, fazendo com que eu consiga fazer a sincronização da informação MIDI entre esses dispositivos e o software como o Ableton, por exemplo. Pensando num bom investimento, você precisa pensar também em quantas entradas e saídas você irá precisar, né? Então, por exemplo, se você pretende gravar mais de um instrumento ao mesmo tempo, você precisa de mais de uma entrada, né? Mais de um pré-amplificador. A grande parte das placas de som acompanham aí uma ou duas entradas, tá? Para gravação tanto de microfones quanto para a captação de som de instrumentos musicais. Agora aqui um ponto importante, por exemplo, eu uso uma interface Focusrite 1820, que é essa que você está vendo aqui, tá? Ela tem 8 entradas analógicas e tem 10 saídas analógicas, tá? Eu utilizo as 8 entradas analógicas e ainda falta para mim 2 entradas estéreo aqui, que eu acabo utilizando uma mesa de som, um mixer à parte, para poder suprir essa necessidade, né? Então, isso tudo para mim é necessário porque eu tenho vários sintetizadores analógicos aqui, né? E eu costumo trabalhar com tudo conectado. Isso facilita muito a minha vida no meu workflow dentro do processo de produção, tá? Se essa não é a sua realidade hoje, pode ser que ela seja a sua realidade amanhã. Mas o importante é você levar em consideração aí um meio termo, tá? Eu sempre acho interessante você adquirir uma interface com pelo menos 2 entradas, tá? E, obviamente, ela sempre vai ter no mínimo 2 saídas estéreo para você conectar as suas caixas de som, seus monitores de referência, tá? Outras placas de som, como também a minha interface aqui, a 1820 da Focusrite, a 86 da Focusrite também, e tem de algumas outras marcas com essa mesma característica, possuem 2 saídas de fone de ouvido. Isso é muito interessante, principalmente se você for gravar outra pessoa, né? Quando você vai gravar alguém, normalmente você baixa o volume geral, né? Porque você não quer que o volume das caixas de som, que o som das caixas de som entre no microfone em que a pessoa está gravando ali naquele momento. E você e ela usam fones de ouvido para monitorar a gravação, né? E você vai ter uma gravação aí com muito mais conforto, podendo ouvir o que está rolando ali em tempo real, sem ter que abrir mão do seu fone de ouvido para a pessoa que vai gravar o vocal, por exemplo. Se você tem uma demanda alta, se você precisa de muitas entradas e saídas, né? Ou pensando também na expansão futura do teu estúdio, é legal você levar em consideração algumas interfaces que possuem expansão com conexões digitais, por exemplo, a DAT, né, que são as conexões óticas. Você pode pegar uma interface de áudio pequena, com 2 entradas e 4 saídas, e ela já possuir esse tipo de expansão. Alguns modelos, como as da Audient, possuem esse tipo de possibilidade. Algumas da Focusrite também, né? Você pode depois adquirir aí um pré-amplificador com mais 8 entradas, mais 8 saídas e conectar as 2 placas digitalmente, né? E utilizá-las como se fossem uma só. Isso aí é uma mão na roda quando você pensa na expansão do seu setup. Se a sua utilização então for básica, você precisa de uma placa com pelo menos aí, que é o que eu recomendo, 2 entradas, 2 saídas estéreo, né? Agora, se você precisa de um recurso como monitoração de clique, né, do metrônomo em palco, aí você precisa de uma placa com pelo menos 4 saídas, porque aí 2 saídas estéreo serão as saídas principais, onde as pessoas ouvirão som, né, geral, ali que está saindo do Ableton Live ou de qualquer outra plataforma. Aí as outras 2 saídas, que seriam as saídas 3 e 4, por exemplo, elas serão usadas exclusivamente para enviar o clique, o sinal do metrônomo, para o fone de monitoração
dos músicos da banda ali, a gente falando, claro, num contexto de live performance. Esses são os pontos que eu considero importante ao você comprar uma placa de som. Eu recomendo que você faça uma lista das suas necessidades, levando em consideração essas questões que eu coloquei aqui para você, tá? E faça uma pesquisa. Uma coisa que é importante falar a respeito disso, né? Quanto mais baratas forem as placas de som, menor é a qualidade dos seus componentes, né? Não adianta o cara dizer que o pré-amplificador é uma Ferrari e aí ele vende a placa a R$400. O conversor que vai trabalhar com a Ferrari, ou seja, a carcaça ali que vai sustentar a história toda é de um Fusca, né? Então não caia nessa, tá? Então quanto mais barato as placas forem, menor é a qualidade que elas entregam, tá? E quanto maior os valores, normalmente são placas melhores construídas. Mas acima de tudo, faça aquilo que está ao teu alcance, tá? Compre a placa que te atender melhor, tanto em relação às características dela, quanto em relação ao seu bolso. Afinal de contas, para nós brasileiros, né, nada é muito fácil. Na verdade, nunca nada é fácil. Bom, eu espero ter te ajudado nesse vídeo, espero ter esclarecido as suas dúvidas a respeito das interfaces de áudio, e qualquer dúvida que você tiver, qualquer comentário, fique à vontade em deixar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, eu não sei porque você não se inscreveu, faz a sua inscrição aqui agora, porque eu sempre estou postando vídeos novos aqui, falando de diversos assuntos relacionados ao mundo da produção musical, tá? Que é o meu mundo. Valeu, até a próxima e fiquem com Deus.